Olá, eu sou Andréa Ricconi, eu sou professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha tradução de uma grande obra do século XX italiano e de um autor que é um dos grandes expoentes desse período. Trabalhar Cansa, de Cesare Pavese, que foi publicado pela Colenda em 2022. Por nós estarmos falando aqui da tradução que envolve duas línguas de uma mesma raiz, é claro que nós colhemos os benefícios dessa proximidade. Por exemplo, o ritmo da poesia do Pavese, ele é quase prosaico. Então, esse ritmo, ele impõe para o texto uma cadência, um andamento que são próprios e que vêm aí carregados de significados também. O português brasileiro, pelos seus recursos, pela sua própria construção, permite que a gente recrie esses efeitos com bastante facilidade. Ao mesmo tempo, por mais que nós tenhamos uma língua muito rica e com diversos vocábulos capazes de reproduzir em português os mais diferentes significantes, é também verdade que a gente encontra dificuldades, muitas vezes, que nos fazem precisar tomar alguma decisão que tenha relação com o nosso projeto de tradução. Na poesia, nós encontramos algumas dificuldades, alguns obstáculos que muitas vezes na prosa eles seriam mais contornáveis, mais facilmente contornáveis. O poema que eu escolhi para essa reflexão aqui foi o que foi mais difícil para mim nesse meu processo e ele se chama em italiano Il Dio Caprone e em português eu traduzi mesmo como o Deus Bode e eu vou agora falar um pouco disso para vocês. A dificuldade aqui nesse poema em específico, ela reside justamente na simbologia que está presente nesse animal. Nessa palavra aqui em italiano, caprone, que em italiano significa tanto o bicho, o bode, quanto uma pessoa bruta, de modos grosseiros, barbada também. E eu poderia, logicamente, encontrar em português diferentes palavras para expressar esse significante, para simbolizar essa pessoa. Mas seria bastante difícil que eu encontrasse em uma só palavra todos esses significantes. Eu não estou dizendo que seria impossível, mas nesse caso eu optei por manter a palavra bode justamente porque esse texto ele tem um caráter que é bastante sexual e justamente por isso ele traça analogias entre o comportamento do animal bode com as cabras e do comportamento do ser humano desse homem, né, dessa pessoa bruta com as mulheres e as moças que encontra pelo caminho. Então, em virtude de todas essas mudanças significativas que eu teria que fazer para bancar uma palavra nova no lugar de bode, eu optei por manter essa palavra dentro dos contextos aqui apresentados, também sempre confiando na capacidade abstrativa e interpretativa do meu leitor brasileiro. Então, eu escolhi um trechinho para ilustrar para vocês e eu vou ler agora um pedacinho em italiano e concluo lendo o trecho em português também. Então, diz o seguinte: Al levar della luna, le capre non stanno più quiete, ma bisogna raccoglierle e spingerle a casa, altrimenti si drizza il caprone. Saltando nel prato, sventra tutte le capre e scompare. Ragazze in calore dentro i boschi ci vengono sole di notte e il caprone, se belano stese nell'erba, le corre a trovare. Em português ficou o seguinte: quando nasce outra lua, as cabras não ficam quietas e é preciso levá-las de volta para casa. Do contrário, se achega o bode. Saltando no prado, eviscera as cabritas e some. Meninas no cio, entre os bosques nos vêm, solitárias à noite. Nisso o bode, se bale no mato, lhes corre ao encontro. Era isso. Obrigada.